Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse evento Passaporte da Papelaria Teocrática. Antes de qualquer coisa, eu quero que você confirme aí através do chat se você está conseguindo me ouvir, se está dando para entender, se a imagem está nítida, tá bom? Eu vou esperar esse retorno de vocês. Tem um pequeno delay aqui entre o que eu falo e o tempo que demora para vocês verem, né? Então eu vou esperar aí vocês se pronunciarem, me falarem se tá tudo ok, se está conseguindo ouvir. Eu tô com o microfone aqui de lapela. Tá tendo um pequeno carnaval aqui na porta de casa, mas eu acho que o microfone está conseguindo abafar um pouco aí o barulho. Então confirma aí para mim. Beca tá aqui no controle do YouTube. Tiago também está ali também acompanhando e vai interagir com vocês aí durante a aula, tá bom? Então bora lá. Quero receber essa resposta de vocês. Está tudo ok aqui com o som. Pronto. Tudo ok. Então, bora começar, né? Bora começar. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje do evento Papelaria Teocrática. Passaporte da Papelaria Teocrática. Até, ó, aqui com o meu passaporte na mão e vocês também têm o passaporte de vocês. Antes de qualquer coisa, quem aqui já viajou de avião? Fala aí no chat. Quem já viajou de avião? Quem já viajou de avião, esse barulhinho que iniciou aqui a contagem regressiva traz uma memória para você, né? É aquele sentimento, porque quando eu estava fazendo essa contagem regressiva, e Beca também estava do meu lado, quando a gente ouve aquele barulho, esse barulho que passou aqui agora, antes de começar aqui, nesse 1 minuto, né, de contagem regressiva, é o barulho que faz quando o avião está decolando. Então, o avião, ele fica na pista, né, um tempo, e ele começa a correr, assim, numa velocidade altíssima. E aí chega um momento em que ele sobe, e você fala, meu Deus, estou subindo, meu Deus, me ajuda que dê tudo certo, me ajuda que não caia, né? O avião chega no destino que eu faça uma boa viagem. E aí ouvir esse barulhinho do avião correndo e decolando, dá uma acelerada assim no coração, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Porque exatamente nesse evento, nessa aula, você vai aprender como você pode sair correndo e decolar. E que essa viagem seja bem sucedida, que o seu avião não caia, por assim dizer. Que o seu trabalho com papelaria não seja um fracasso, mas que seja um sucesso, que você faça uma boa viagem. E você há de concordar comigo? O pessoal disse aí que já viajou de avião. Já, você viajou, doeu o ouvido. Já viajou. Legal. Quando você viaja de avião, tem as suas vantagens, né? Você chega num destino muito mais rápido. Então você economiza muito do seu tempo, muito do seu recurso, por mais que você fale, mas a passagem de avião é mais cara. Mas o tempo que você gasta é muito menor também. Quando você viaja de ônibus, vamos colocar aqui o exemplo de ônibus ou de carro, você gasta muito mais tempo para poder chegar no destino. É claro, tem a vantagem. Você consegue apreciar a paisagem, né? Você para em lugares, em cidades, ver pessoas, conhece pessoas, é muito legal. Mas os pontos negativos sobressaem, porque você demora muito de chegar, você que tem problema de circulação, aí você chega no destino, as pernas inchadas, morrendo de dor, cansada, quem dirige também chega muito cansado. Sem contar que às vezes acontece acidente na estrada, né? E aí você fica ali no engarrafamento. É um transtorno. Isso se você não comer uma coxinha estragada num desses pontos de apoio e lanchonete de beira de estrada, e aí sua viagem vai ser um terror. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Aqui a gente está representando uma viagem de avião. Então, a viagem de avião, embora tenha algumas desvantagens, você vai ter que fazer um investimento maior para poder viajar. A vantagem é que você vai chegar muito mais rápido no seu destino, que é você ter uma papelaria teocrática de sucesso. Porém, você também consegue fazer essa viagem de ônibus ou de carro. De que forma? Percorrendo essa estrada sozinha. Você vai conseguir chegar no destino? Possivelmente sim.
Porém, você vai passar por tanto perrengue, né, por tanta dificuldade, que talvez no meio do caminho você acabe desistindo. Por quê? Porque você talvez vai ter dúvida, não vai ter quem te ensine, você não vai saber fazer tal produto que lançou, porque você tem que estar o tempo todo em busca de alguém, de um vídeo no YouTube que você assista gratuito para você aprender. Você vai comprar máquina errada, você vai comprar material errado, você não vai ter alguém para te ajudar a chegar mais rápido. Então é sobre isso que é o nosso evento. Você vai ter uma viagem de avião. Vai ser muito mais rápido para você alcançar a sua papelaria de sucesso. E antes de qualquer coisa, quando a pessoa embarca numa viagem, é conferido várias vezes o voo dela, né? Para onde ela está. Quando ela entra no avião também é falado para onde ela vai. Eu acho que dificilmente acontece uma pessoa pegar um voo errado. Mas não custa, né? Vai que acontece. Então, se tiver alguém aqui que está no voo errado, ou seja, se você entrou nessa aula esperando que nela eu vou falar sobre venda de arquivos digitais, eu sinto te dizer que pegou o voo errado. Pegou o voo errado. Tu não leu as placas indicativas, tu entrou no, como é que fala? No portão errado, tu entrou no voo errado. Porque a aula que eu ensinei, que eu falei, que eu entreguei tudo sobre a venda de arquivos, já aconteceu. Foi o evento Caixa Preta, foi um evento que aconteceu no mês passado. Eu fiquei doente, e a segunda aula eu não consegui dar na semana, na terça-feira, eu dei na outra semana, entreguei todo o conteúdo que eu disse que iria entregar. Inclusive, abri vagas para minha mentoria, uma mentoria exclusiva, com pouquíssimas vagas. As vagas encerraram assim em 3 horas, para vocês terem noção. A mentoria já está em andamento e esse evento aqui não é sobre venda de arquivos, tá bom? Nós vamos aprender, e você vai aprender aqui sobre você ter uma papelaria física, produtos físicos, certo? Então, se você pegou o voo errado aí, eu sinto te dizer que, sinto muito, né? Mas não é isso que você vai aprender aqui, tá bom? Então, alinhamos as expectativas que vocês poderiam ter aí sobre a nossa aula e vamos começar. Eu quero fazer um combinado com vocês. Toda vez que tiver algo aqui na aula, eu fiz isso inclusive na última aula que eu dei, e foi bem legal, porque vocês interagem mais. Vamos colocar aqui a apresentação. Lindo agora? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo nessa tela aqui que eu vou ficar de frente para vocês. Tá me ouvindo? E aí? Tá me ouvindo, gente, agora?
Tá ouvindo? E a imagem ficou travada, né? Tá travada, vocês estão vendo uma imagem azul, com fundo azul, escrito passaporte. Tá dando para ver? Posso continuar? Tá dando para ver. Pronto. Voltamos então. Beleza. Tá dando para ouvir? Provavelmente só uma pessoa falou que não, é algum problema no aparelho dela. Se várias pessoas falaram que não estão ouvindo, é problema aqui com a gente. Então é o seguinte, toda vez que eu falar algo que vocês acharam interessante, que você não sabia, que você está aprendendo, você vai usar, vai escrever aí nos comentários, hashtag carimbei, ó, carimbou o passaporte, tá bom? Então essa vai ser aí a linguagem para a gente poder interagir. Se tiver algum problema, não estiver conseguindo ouvir, não estiver conseguindo ver, travar, aí vocês colocam aqui, porque aí a gente consegue ajustar aqui, tá bom? Eu sei, gente, que tem muitas pessoas por aí ensinando sobre papelaria. Então, tem muitas pessoas. Você deve ter visto aí tráfego pago, talvez você até assistiu uma aula gratuita como essa aqui, ou você é aluno de um curso, comprou um curso de papelaria. Mas se você está aqui hoje, é porque você não saiu do lugar. Você continua, ó, paralisado. Você não agiu, você não colocou em prática. Então, o que que acontece? O maior erro dessas pessoas que estão paralisadas, que não conseguiram ainda colocar em prática, são dois motivos, são dois medos. O primeiro medo é de investir em ferramentas e depois não dar certo. Aí comprei um monte de coisa e não deu certo, perdi meu dinheiro. E o segundo motivo é o medo de não conseguir vender. Ah, comprei o material, aprendi a fazer o caderno, mas eu não consigo vender. Minha papelaria não. Eu vendi 3 cadernos, 10 cadernos e pronto, parou. Por quê? Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos destrinchar o primeiro medo, tá bom? Que é o medo de investir em ferramentas e não dar certo. Combinado? Então, esse vai ser o tema de hoje. Na aula de amanhã, você vai entender por que talvez a sua papelaria, por que você não consegue vender? O que pode acontecer? Então, você vai prever e, a partir do momento que você preve o que pode acontecer, você não vai errar, tá bom? Provavelmente, quando você vê um produto como esse, deixa eu pegar aqui, ó, como esses cadernos aqui, provavelmente você pensa assim, ah, preciso de muita coisa, preciso de muita ferramenta para poder fazer um caderno como esse aqui, né? Talvez você pense assim. Mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Você vai ver que é mais simples, mais fácil do que você imagina. Nós vamos começar, Beca? Preciso usar um programa pago? Essa talvez seja a sua dúvida. Será que você precisa realmente usar um programa pago? Tá escrito errado, ó, programa. Passa lá para o próximo, Beca. Talvez você já tenha ouvido falar em CorelDRAW, você já tenha ouvido falar em Adobe Illustrator, em Photoshop, né? Esse tipo de programa, que são programas gráficos, principalmente esses dois, tá? Photoshop não é um programa gráfico, vamos falar Photoshop, já tá falando. É um programa de edição de foto. Mas tem gente que usa para essa finalidade. Mas esses dois aí são realmente os programas apropriados, mais usados, comumente usados, para poder criar artes, fazer a diagramação de um caderno. O que é diagramação? É a parte interna, que a gente conhece como miolo. Então, criar todo o miolo de um caderno. CorelDRAW e Illustrator, tá? Porém, esses arquivos, eles são pagos, os dois. Só para você ter noção, Beca vai pôr aí, próximo. O CorelDRAW, deixa eu chegar aqui próximo para poder enxergar. Se você quiser usar ele no plano, não mexe não, imaginando bem.
você quiser usar ele no plano... Peraí, pronto. Quiser usar ele no plano anual, você paga R$ 133 por mês. Se você quiser comprar ele de forma única, R$ 3.200. É um investimento para você ter o CorelDRAW, que é o programa comumente usado para você criar diagramação aí de arquivos, né? Para poder fazer os seus cadernos. Porém, eu sei que vai ter gente que vai falar o seguinte: ai, Ana, mas eu tenho o CorelDRAW de graça. Foi um amigo meu, um tio, um colega, eu comprei o computador de fulano e já veio com o CorelDRAW instalado. Já veio com os três instalado. Eu sinto te dizer, mas esse programa que tem aí no seu computador é pirata, tá? Porque não vem instalado no computador, não vem de forma gratuita. Se você tem ele no seu computador, você não pagou R$ 1.600, 3.200, 4.000, quanto for, ele é pirata. Eu tenho um Corel tanto no meu notebook, esse que eu estou usando, como no meu desktop, que é um computador de mesa, está ali guardado. Nos dois eu tenho e eu paguei pelos dois, porque são de versões diferentes. E eu paguei, eu investi isso aí. Por quê? Porque eu já trabalhava com papelaria quando eu comprei o CorelDRAW, e aí eu já tinha o dinheiro para poder investir nisso. Né? Então, esse é o investimento que você tem que ter. Ai, Ana, mas será que é pirataria? Será que é errado ter um CorelDRAW ou Illustration pago? Coloca pra gente, por favor, Beca. Olha só, se você não sabia, você está sabendo aqui agora. Pirataria é crime. As leis são duas. A Lei 9.609/1998 protege a propriedade intelectual no Brasil e a Lei 7.646/87 estabelece que a violação de direitos autorais de programas de computador é crime. Quais são as penalidades? A pena pode ser detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A multa pode chegar a 10 vezes o valor original do software e a ação civil pode resultar em indenização. Aí uma pessoa fala assim: ai, Ana, tá, é crime, eu tenho aqui o CorelDRAW instalado no computador, mas nunca aconteceu nada. Não fui preso, não paguei multa. Ok, certo. Da mesma forma como vários ladrões estão soltos, vários assassinos estão soltos, vários corruptos estão soltos, mas eles não deixam de ser criminosos. Então, pensa bem sobre isso, tá? Eu quis trazer esse assunto aqui porque eu vejo que é muito banalizado aí fora. As pessoas falam, inclusive, vários cursos de papelaria ensinam os seus alunos a adquirirem esses programas de forma pirata. E eu não vou entrar nesse voo, né? Não vou fazer isso. Então, eu queria te alertar sobre isso, tá bom? Mas aí, ok. Não tenho dinheiro para poder investir no Corel. Não tenho dinheiro para poder comprar o Illustrator. E agora, Ana? Como que eu vou fazer as artes? Como que eu vou produzir os cadernos? Meus itens de papelaria? Aí é que entra o Canva. O Canva, gente, é um aplicativo que ele tem tanto na versão aplicativo, como ele tem também na versão online. Você não precisa baixar nada, geralmente no computador. Aí no celular tem só aplicativo. Com o Canva, como que funciona? O que que é o Canva? O Canva, ele é um aplicativo gratuito. Mas não é aquele gratuito que você usa por 7 dias e aí paga, não. Ele realmente é gratuito. É claro, dentro dele tem ali algumas funções que são da versão paga, alguns arquivos que são da versão paga, mas o programa como si, ele é gratuito. E como que funciona o Canva? O Canva, ele é um aplicativo que quando você entra, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil, ele é em português. Porque, por exemplo, o CorelDRAW ali, mesmo que você compre ele é muito complexo, ele é muito difícil de você aprender, você vai ter que investir em vários cursos, você vai ter que gastar muito tempo aprendendo. Eu uso o CorelDRAW há mais ou menos 12 anos, e até hoje eu não sei usar tudo. Eu tenho, sabe, sei usar o básico. E olha que eu usava todo dia. Então não é fácil. Já o Canva, ele é muito intuitivo, então você entra e já tem ali uma interface que te ajuda. Então, digamos que você quer fazer um convite de casamento. Você vai digitar lá, convite de casamento. Ele vai te dar centenas de modelos. Aí você vai escolher aquele que você gostou,
Você vai editar com o nome das pessoas lá do casamento, baixar e pronto, você tem um arquivo seu, gratuito. O Canva, se você quiser escolher ele na versão paga, que ele te dá mais imagens, né, mais modelos, tem as opções, né, a partir de R$ 35 por mês, tem a opção também de R$ 27. E quem é professor, por exemplo, não paga o Canva. O Canva é gratuito para quem é professor. Vocês sabiam disso? Dessa informação? Lá dentro do Canva mesmo tem. Não precisa passar agora não, B. Inclusive, até sobre o Canva, cuidado, tá? Tem pessoas que também pirateiam o Canva. Então, vende aí o Canva vitalício por R$ 20. Gente, desconfie. Desconfie do que é barato demais. Tudo por trás de algo barato demais, fora do contexto, pode ter certeza que você está caindo na cilada, tá bom? Eu quero saber se vocês estão carimbando por aí. Que quase quero estar atrás sobre o preço dos programas. Tem falou que não gosta do Corel. É, Não gente colocar de boca. O Corel muita gente não gosta porque não sabe usar, porque como eu disse, não é fácil de usar. Mas a partir do momento que você aprende a usar, claro que você vai gostar, né? Mas você não precisa aprender a usar porque tem aí o Canva para você poder usar. Então, o primeiro problema que a gente tinha era o quê? Programa. Eu preciso de um programa para poder criar as artes, para poder fazer as capas, para poder fazer os miolos dos meus cadernos, dos meus bloquinhos, enfim, eu preciso de um programa resolvido. Você não vai gastar, você vai ter aí o Canva. No mais, se você quiser outros recursos do Canva, você pode pagar aí a mensalidade do Canva. Combinado? Primeiro problema resolvido. Marca aí, ó, check. Resolvido. Agora, Beca, pode passar aí para o próximo. Vamos resolver a segunda dificuldade, que é: eu preciso de máquinas e ferramentas caras para poder produzir os meus cadernos? Quando você vê um caderno como esse aqui, ó, deixa eu escolher outro, como esse aqui, um fichário, né? Um caderno fichário. Você olha assim, você pensa, eu preciso de muitas ferramentas, de ferramentas caras para poder produzir. A primeira dúvida, o primeiro medo que a maioria das pessoas tem é: eu preciso de um computador para poder produzir um caderno como esse? Eu já vou ser enfática em te dizer que não. Você não precisa de computador. Porque o Canva, você usa o celular. Sim, com o celular você consegue fazer as suas artes. Hoje em dia, gente, ter um computador é algo assim que, quando eu era criança, falavam que no futuro todo mundo ia ter computador. Esse futuro não chegou. Porque muitas pessoas nunca tiveram computador e nunca vão ter um computador, porque o celular já faz tudo que o computador faz. Então não é necessário você ter um computador, tá? Primeira coisa. A segunda dúvida é: eu preciso de uma impressora cara e sofisticada? Será que você precisa de uma impressora assim, ó? O computador não precisa, com o celular vai. Aí, esse aí. Será que eu preciso de uma impressora enorme, robusta, para poder produzir os meus cadernos? Não, você não precisa. Aí eu coloquei duas imagens, ó. Uma impressora enorme, bem sofisticada, cheia de funções. Uma impressora simples e caseira. É o que você precisa, tá? Então, para você iniciar na papelaria, você não precisa ter uma impressora sofisticada. Eu vou mostrar para vocês aqui agora no próximo qual foi a impressora, com que impressora que eu comecei. Essa aí, ó. Essa aí do cantinho a cinza. Foi a minha primeira impressora da vida. Ela foi uma impressora que a minha irmã me deu. Ela tinha uma impressora velha, nem estava servindo muito. Ela falou: olha, eu tenho uma impressora aqui. Se você quiser, porque assim, gente, quando eu comecei, eu não tinha nem impressora, eu não tinha nem computador. Então eu mandava imprimir. É uma solução viável também. Se você não tem nenhuma impressorinha velha, você pode mandar imprimir, né? Era o que eu fiz. Mas quando eu consegui uma impressora emprestada, foi com essa daí, o modelo da HP. Depois eu consegui juntar o dinheiro e comprei essa pretinha aí, que é um HP 2050, que inclusive está emprestada, eu não sei nem se funciona mais. Mas duas impressoras de cartucho. Impressoras que eu imprimia
e tinha que mandar recarregar, 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 e queimava cartucho, recarregava de novo. Mas por que que eu estou mostrando isso para vocês? Que com esse tipo de impressora você pode começar. Então, assim, claro, conforme sua demanda aumentar, você pode comprar uma impressora melhor. Mas enquanto você está começando, você não precisa de algo sofisticado, de algo que imprima rápido, frente e verso. Não há necessidade. Hoje em dia, a gente encontra também impressoras como essas duas aí, que são impressoras tanque de tinta. Essas impressoras, tanto da marca Canon, Epson, tem HP também, são impressoras tanque de tinta, que elas você encontra a partir de R$ 800. Então não é um investimento assim, ai meu Deus, é o preço de um carro. Não é. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, olha, Ana, na minha cidade é muito caro para poder imprimir. Na minha cidade eu pago 20, R$ 30 por folha. Eu fico assim, gente, será que essa pessoa está falando isso? Será que é real, né? Eu acho absurdo, mas vai saber. E aí é que está a mente empreendedora, o que diferencia a pessoa que tem uma mente empreendedora daquele que não tem uma mente empreendedora. A pessoa que tem a mente empreendedora, ela pensa o seguinte: estão cobrando R$ 30 para poder imprimir uma folha. Eu vou comprar uma impressora e vou entrar no negócio. E vou ganhar, sei lá, boto R$ 25, vai ter já um público para poder fazer comigo. Imprimir documento, trabalho, sei lá o quê. Aí, com o dinheiro que eu pego dessas impressões, daqui a tantos meses, eu já vou comprar outra impressora e vou aumentar o negócio. Essa é a mente empreendedora. Agora, a pessoa que não tem a mente empreendedora, ela fala, eu não vou começar não, porque na minha cidade é R$ 30 uma impressão, não dá para mim. Entende a diferença? E às vezes, gente, o que acontece? Várias alunas minhas já relataram isso. Às vezes, falta você falar com as pessoas ao seu redor. Assim como eu falei com minha irmã que eu queria, estava procurando uma impressora, ela falou, tem uma aqui. Da mesma forma, às vezes uma pessoa, um conhecido, um parente seu, tem uma impressora parada que não usa e pode te emprestar para você começar. Até você conseguir aí as suas encomendas, os primeiros pedidos e você conseguir comprar uma impressora, né? Então, assim, nós já vencemos aqui, inclusive, duas dificuldades, três. A primeira, programa. A segunda, computador. A terceira, impressora. Agora eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Conta aqui para mim se vocês estão carimbando aí. Quero saber de Beca. Pode colocar no próximo slide aí, Beca. Certo. Beleza. Então, eu vou passar aqui para vocês agora o relato, a história da Paula. A Paula, essa querida que está aqui em cima de mim. A Paula é de Santa Catarina. Eu fiz algumas perguntas para ela e eu vou ler para vocês, tá? Eu perguntei para ela, a Paula é minha aluna. Paula, quando você começou, quais ferramentas você tinha? Ela disse para mim assim, ó, eu não tinha praticamente nada, só uma impressora velha, guardada há mais de 10 anos e queimada. Ela arrumou a impressora, comprou as tintas e começou. A outra pergunta que eu fiz para ela, você tinha medo ou alguma insegurança? Se sim, de quê? Ela disse, eu tinha muito medo. Eu não sabia nada de papelaria, nunca tinha usado Canva, zero experiência. E, claro, muito medo de não conseguir, de ser julgada, das pessoas acharem meus produtos feios, medo de gastar com material e de não ter retorno. Medo de não conseguir aprender e fazer os produtos. A fazer os produtos. Muito medo de vender no Instagram. Então, assim, a Paula tinha um monte de medo, né, gente? Inclusive, são medos muito reais. E aí eu perguntei para ela, o que você mais gostou nas aulas? Ela disse, o jeito objetivo e claro como a Ana ensina. Ela não fica de rodeios, não fica enrolando para ensinar. As aulas são super práticas. Eu amo isso. Aí outra pergunta que eu fiz, qual foi o primeiro produto que você fez? Ela disse, primeiro comecei com papéis de carta e consegui vender bastante. Depois comecei com os cadernos. E por fim, a última pergunta que eu fiz para a Paula é qual transformação o seu trabalho gerou em sua vida? Olha só,
Primeiro de tudo, foi a realização de um sonho. Eu sempre amei produtos de papelaria. Eu já era cliente da Ana, inclusive. E conseguir fazer um produto do zero, desde a criação da arte até ver ele pronto, é muito gratificante. Também saber que seus produtos estão ajudando as pessoas. É muito legal ver a satisfação dos clientes. E claro, o retorno financeiro é ótimo, ela frisou. O lucro é muito bom e está me ajudando muito financeiramente. E a Ana te entrega todo o ouro, desde o começo até como vender, estratégias, precificação. Simplesmente siga tudo o que ela disser, que não tem erro. Esse curso é muito valioso. O conteúdo que tem nele não existe nada igual no mercado. Simplesmente ela sabe o que está ensinando. Eu estou muito satisfeita em ter escolhido ser aluna da Papelaria Teocrática. Comecei há praticamente 6 meses, ela da primeira turma. Já fiz mais de 60 cadernos, fora outras coisas que as pessoas acabam pedindo, como bloquinhos, calendários, agendas, lembrancinhas. Já vendi muito papel de carta, mais de 1.000. E agora, para o congresso, já estou com mais de 10 encomendas, fora as pastas de campo, que já vendi várias também. Então, o caso, pode deixar um pouquinho dele. O caso da Paula, que o relato da Paula, é muito parecido com muitos de vocês, né, que talvez não tenham impressora, a impressora é velha, que tem medo, que não sabe usar o Canva, que tem medo de vender. Mas olha o que ela disse. Ela tem conseguido um retorno financeiro excelente através da papelaria teocrática. Então é um caso, né, inspirador, uma história inspiradora. Vamos ver agora, vamos entender sobre outras ferramentas. A próxima dúvida é: preciso de uma encadernadora? Talvez você ache assim, olha, eu preciso de uma encadernadora como essa aqui, enorme, robusta. Mas, na verdade, você precisa de um alicate como esse aí, ó. Tô até aqui com ele, ó. De um alicate como esse aqui, ele já vai fazer o trabalho que você precisa. Mas, assim, em relação à encadernadora, é importante que eu seja muito realista com vocês. Ana, eu preciso de uma encadernadora? Depende. Depende de quê? Depende do produto que você quer fazer. Às vezes a gente olha assim, ó, por exemplo, eu tô aqui com 2 cadernos. Deixa eu pegar eles aqui. Tô aqui com 2 cadernos, ó, esse e esse aqui. Esses 2 cadernos aqui, eu preciso de um encadernador para poder fazer ele. Aqui é um caderno com o Ariô e aqui um caderno com espiral. Essas duas técnicas, eu preciso de uma encadernadora ou de alguém que faça para mim. Quando eu comecei com esse tipo de caderno aqui, de espiral, e eu mandava fazer na papelaria. Daí eu comprei uma encadernadora de espiral, foi meu primeiro investimento, e comecei a fazer esse tipo de caderno. Eu sei que tem gente que fala assim, ah, mas esse daqui, ó, não vende. Engano. Eu não sei quando começou essa fake news, que as pessoas acham que só vende caderno de Oriô, que o caderno de Oriô é muito mais bonito. Eu não sei quando começou. Até porque os cadernos que você encontra da Tilibra, todos aí que tem, é caderno de espiral, tá? Você não encontra caderno de Oriô. Você encontra caderno de Oriô da Tilibra? Você já viu em algum lugar caderno de Oriô da Tilibra? O Smart, né? O Smart. Mas isso aqui, você já viu caderno Se fosse algo, gente, realmente durável, realmente o top, você não acha que as gráficas iriam investir no Ariô? Quem começou com essa mentira, que o Ariô é a encadernação mais bonita, começou a mentira e colou, né? Pegou. Porque é bonito? É. Porém, tem os seus pontos negativos também, né? O caderno com Ariô, ele é um caderno que se cair no chão, esse daqui inclusive tá torto. Caiu no chão, entorta. Ó, vou pegar um aqui, só para vocês terem noção. Tô aqui com um caderno, ó, com Ariô. Não sei se vai dar pra ver, porque eu tô na tela do notebook e não é tão boa como no celular. Mas, ó, torto, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Caiu,
Esse, inclusive, é um dos motivos que eu não recomendo ninguém a fazer pasta de campo com Ariô. Porque você não está vendendo um produto, além de não ser seguro, porque isso aqui é metal, né? Pode até furar, se deixar a pontinha. Então, assim, o caderno com espiral plástico ele é muito mais durável. Com espiral em si, ele é muito mais durável, ele não tem esse problema de cair e amassar. Então, assim, se você for fazer um caderno com esse tipo de técnica, sim, você precisa de um encadernador apropriado para isso. Mas não significa que você tenha que fazer esse tipo de encadernação. Você pode, por exemplo, eu sempre falo para minhas alunas, você pode começar, não pode deixar ainda, com técnicas que não precisam. Vou mostrar aqui alguns projetos. Não precisa de encadernadora. Ó. Eu estou aqui com o caderno brochura, que é muito lindo. O fichário, o caderno argolado, o caderno de discos. Nenhum desses aqui há necessidade de uma encadernadora. Você não precisa de encadernadora. E eu ensino você a produzir isso aqui. Ai, Ana, eu não preciso de encadernadora, mas eu preciso de um furador que custa R$ 500. Não, também não, tá? Você não precisa, são coisas simples. Você pode usar aí para poder produzir esses cadernos. Uma encaderna... Passa aí, por favor. Uma encadernadora... Não, volta. É lá mesmo. Volta. Não, peraí. É aqui para voltar. Ó, deixa aqui. Vamos parar. Parou aqui. Pronto. Acho que não vai passar, não. Parou. Uma encadernadora... Eu achei que eu tinha colocado essa imagem, não coloquei, não. Uma encadernadora Wario hoje, como a que eu sempre usei, ela tá saindo em média por R$ 1.300. Quando eu comecei com uma espiral, que hoje em dia sai em média por R$ 600. Também não é um preço assim, meu Deus, o preço de um carro, não. Mas o que minhas alunas fazem? Começam com essas ferramentas que eu ensino. Conforme elas vão vendendo, vai tendo demanda, vai tendo procura, elas investem em outras ferramentas. E aí, com pouco tempo, elas têm todas que elas precisam, né? Esse furador, por exemplo, que eu mostrei aqui para vocês, que está aí na imagem, ó, eu paguei R$ 58 nele, entendeu? Com ele você consegue fazer vários produtos. Tem um caso de uma aluna, que é a Annelisa. A Annelisa é de São Paulo. Olha só o caso da Annelisa. Ela diz o seguinte: quando iniciei, eu tinha somente um estilete e uma régua comuns. Meu medo e insegurança foi de não dar certo, das pessoas não gostarem ou não acharem que o produto vale aquilo. O que eu mais gostei nas aulas foi a forma prática e simples de fazer as coisas. Ana ensina de uma forma bem descomplicada. Meus primeiros produtos foram os blocos de cartas e depois as lembrancinhas para os pioneiros. A transformação que tive foi que eu pude realizar sonhos, como comprar os equipamentos que eu queria, que aí está na foto, ela já tem uma encadenadora, ela começou sem ter. Levar a maridinho para comer fora por minha conta, coisa simples, porém muito satisfatória. E aí ela me mandou um áudio falando, Ana, tem uma coisa para te falar, uma surpresa para te contar, além disso que eu te falei, que é que eu pedi as contas do meu trabalho CLT, do qual ela trabalhava há anos, e agora ela só vai trabalhar com a papelaria dela. Ela falou, olha, eu pedi as contas mesmo, vou sair sem benefícios, porque a empresa não quis me colocar para fora, eu vou sair sem meus benefícios, eu estou cumprindo o aviso prévio, e no próximo mês eu vou trabalhar apenas com a minha papelaria teocrática. Vou viver apenas disso. E ela ainda falou assim, vou ter tempo para poder fazer as coisas de Jeová de uma forma mais... qual a palavra que ela usou? Com mais tempo, né? Mais tranquilidade, foi essa palavra que ela usou. Porque trabalhando no CLT era muito puxado para ela. Então, assim como a Ana Elisa, muitos, eu diria que todos os meus alunos, se não 90%, sei lá, 99%, começam sem ter encadenadora.
começam sem ter nenhum alicate desse. Mas aí compra o alicate, aí depois vai vendendo as coisas, compra impressora, e vai vende mais caderno e tal, compra encadenadora, e por aí vai. Um passo de cada vez. Eu vejo algumas pessoas ensinando a papelaria e chega e fala assim, uma lista, olha, você precisa ter uma encadenadora, você precisa ter uma impressora dessa marca, você precisa ter isso, uma refiladora de uma guilhotina, semi-industrial. E aí o que que acontece? A pessoa já investiu no curso e a pessoa vai ter que investir também em comprar esse tanto de material e a pessoa não sabe nem, tem aquela insegurança, vai dar certo, olha o tanto que eu investi. Você já começa o seu trabalho naquele sentimento negativo. É igual quando a pessoa casa cheia de dívidas. Aí já começa o casamento com problema. A mesma coisa acontece por aí. Mas aqui dentro do meu curso, do meu método, não é dessa forma. Assim como a Anelisa está aí para provar para vocês. Me conta aí, Beca, como é que tá a interação? Hoje Beca tá distraída, ela tá aqui mexendo em tudo. Carimbei. Muitos falaram que a meta é de CLT, carimbou. Muita gente falou carimbou aqui. Teve um que falou que já tem um curso seu, que ama sua didática. Tá todo mundo falando carimbou. Legal, né, gente? Então, assim, sair do CLT é um objetivo de muitas pessoas, né? E muitas pessoas começam mesmo, gente, a maioria, do zero, do zero, do zero. Acho que eu tenho, sei lá, 10 alunos que já tinham algum conhecimento e compraram o curso. O resto são pessoas que começaram do zero. E aí, se eu fosse contar casos de sucesso, gente, eu escolhi para poder. Vocês até podem ter visto aí os vídeos que eu estou postando das alunas, eu escolhi só 4. Eu poderia escolher centenas, porque tem centenas de casos. Ano passado a gente fez um evento, eu fiz um evento com minhas alunas, o Brilhando na Papelaria, e eu fiquei uma tarde inteira ouvindo os casos de cada aluna. Pena que meu computador deu problema, não sei se foi o computador, o que foi, eu sei que não gravou a aula e eu meio que perdi, né, aquilo, mas foi ao vivo e cada um entrava e contava o que conseguiu fazer. Teve aluna que chorou, emocionada, ó, foi a coisa mais linda do mundo, pena que não ficou gravado. Mas eu consegui ver a transformação da vida dessas mulheres. Então, é muito, muito lindo de ver. Outra máquina que você talvez se pergunte se precisa é uma plastificadora. Aí, Ana, mas precisa de uma plastificadora para poder fazer a laminação da capa? Para quem não sabe o que é laminação, é esse brilhinho que tem na capa, né? Por exemplo, esse aqui é uma laminação confete, não vai dar para ver porque está no notebook. Mas esse tipo de proteção para proteger ali a capa do caderno. Eu preciso de uma plastificadora? Dessa vez eu vou ser muito enfática. Não, você não precisa de plastificadora, tá bom? O que você precisa é disso aí, ó, uma espátula para você fazer a laminação com vinil. Você não precisa de plastificadora. É claro que, conforme sua papelaria cresça e você tem muitos pedidos, vai chegar um momento que você vai falar, Ana, eu preciso facilitar. Aí você vai comprar uma funcionária, que vai ser uma plastificadora ou uma termolaminadora, para ela poder fazer ali um processo mais rápido. Porém, nesse início e até um pouquinho mais para frente, ali não há necessidade de ter plastificadora nem termolaminadora. Você consegue fazer a laminação a frio, sem necessidade de nenhuma máquina, tá bom? Então, mais uma máquina que eu acabei de mostrar para você. Pode segurar aí, B. Acabei de mostrar para você que não, você não precisa de uma plastificadora. Então, vamos recapitular. Você não precisa de computador, você não precisa de encadenadora, a menos que você queira fazer o ariô ou espiral. Você não precisa de uma impressora sofisticada, você pode começar com a simples que você tem, que sua tia tem, que não usa mais, tá? Ou conseguir alguém que faça a impressão para você. Você não precisa de uma laminadora, não precisa, a gente faz a laminação a frio. Então, o que eu preciso, Ana? Coloca aí a próxima imagem, Beca. Você vai precisar, eu até selecionei, deixei aqui fácil, ó. Você vai precisar do Canva, você vai precisar de tesoura, você vai precisar de estilete. O estilete ficou ali atrás da minha imagem, dá pra ver. Você vai precisar de uma espátula,
você vai precisar de uma régua, você vai precisar de uma base de corte, que pode ser dessa pequena, pode ser uma tábua de corte, pode ser uma cerâmica, pode ser um vidro, também faz a mesma função, para você não ficar estragando sua mesa. Você vai precisar de uma reguinha, assim, ó, chamada fio de cabelo, embora dá para fazer sem também, mas eu gosto de usar, é uma coisinha baratinha que você compra. Você precisa disso para poder começar a sua papelaria. Mas além disso, você precisa de mais uma coisa para poder começar a sua papelaria da forma correta, de orientação, de uma pessoa que te ensine. Porque ver vídeos soltos no YouTube, tem muitos. Não adianta você saber fazer 1000 tipos de produtos se você não souber vender esses produtos. Se você não entender o que que faz um produto não vender. Por que que tem pessoas que começam uma papelaria e ela não dá em nada, não vende? E tem outras que começam e é sucesso. É isso que a gente vai responder na aula de amanhã. Então, na aula de hoje, eu mostrei para vocês aqui o que que você não precisa, o que que você precisa para ter sua papelaria. Na aula de amanhã, eu vou te mostrar, eu vou explicar para você sobre o medo que você deve ter, que você tem de vender, de fazer essa papelaria dar certo. Que horas amanhã? Às 8 horas da noite, tá bom? Vai ser uma aula também assim de 45 minutos, 1 hora no máximo, horário de Brasília. Eu vou enviar o link no grupo também para vocês. E eu quero que vocês hoje, agora que acabou a aula, pega aí a apostila de vocês, ou se você escrever no caderno, e anote o que, que você aprendeu aqui. Então, o medo de começar por causa de ferramenta, por causa de programa, por causa de computador, ó, não existe mais. Isso não é problema para você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ó, carimbado bastante aí o passaporte de vocês. Amanhã a gente vem com uma aula com didática muito, coisa que vocês não vão encontrar no YouTube, não vão encontrar em videozinho do TikTok, não. Só quem está aqui dentro dessa aula vai ter esse insight valioso da aula de amanhã. Eu espero vocês às 8 horas. Combinado? Tem gente que está precisando de outro passaporte. Já carimbou, gente, como que a imagem do celular é maravilhosa, né? Meu computador, inclusive, tem imagem boa, mas o celular é muito melhor. Então, que bom, ó, que vocês carimbaram amanhã, encontro marcado às 8 horas. Eu estou preparando a aula de amanhã. Eu comecei a preparar hoje, para você ter noção do que vai vir amanhã. Tá bom, gente? Um abraço, fique com Jeová e até amanhã. Tchau, tchau.